O seu filho não importa para nós, o seu dinheiro sim, foi o que o meu pai me disse depois de meses em que eu paguei $800 pelas contas deles. Eles não apareceram na formatura da minha filha. Eu cortei o dinheiro e o mundo deles desabou mais rápido do que eu esperava. Ei Reddit, tem sido um ano louco. Eu nunca pensei que seria o cara escrevendo uma história dessas, mas aqui estou eu. Resumindo, sou um pai solteiro que aprendeu da maneira difícil que, às vezes, as pessoas que deveriam protegê-lo acabam sendo aquelas das quais você precisa de proteção. Tudo começou com uma simples mentira e terminou com algo que eu nunca imaginei. Prepare-se, porque isso fica complicado. É estranho como você pode passar meses mantendo tudo funcionando, trabalho, contas, horários das crianças, eventos escolares, e ainda assim uma coisa pequena pode fazer tudo desmoronar. Para mim, essa coisa foi uma peça do jardim de infância. A minha filha Estela, 6 anos, falou sobre aquilo durante semanas. Ela era o sol na peça da turma sobre clima, o que significava que ela precisava usar uma coroa de papel amarelo brilhante com glitter por toda parte. Ela praticava sua única fala todas as noites antes de dormir: o sol deixa o mundo quente e iluminado. Ela dizia isso com tanta confiança que parecia que ia se apresentar no Oscar. Eu estava orgulhoso. Eu até reservei 2 assentos na primeira fila com os nomes vovó e vovô escritos em notas adesivas. Meus pais adoravam esse tipo de coisa quando Estela era menor. A minha mãe aparecia com bichinhos de pelúcia sem motivo algum e o meu pai se sentava no chão fazendo sons de animais até ela chorar de tanto rir. Eles nem sempre foram frios, e isso tornava tudo pior. Quando Estela fez 4 anos, enquanto eu ainda tentava reconstruir minha vida depois que a mãe dela foi embora, eles mudaram. Começou devagar, com menos visitas e menos ligações. Depois vieram as indiretas: você devia ter escolhido uma mulher melhor, você trabalha demais, você mima demais essa menina. Comentários clássicos disfarçados de conselhos. Eu ignorei, eram meus pais, e achei que só estavam tentando se ajustar à ideia de serem avós em tempo integral, já que a mãe de Stella estava fora da vida dela. Então sim, eu enviei $800 todas as semanas durante 8 meses inteiros. Contas, compras, serviços, eu paguei tudo. O meu pai não trabalha há mais de 1 ano e a minha mãe acha que pesquisas online contam como renda. Eu não me importava em ajudar, achei que família era para isso. No dia da formatura, Stella estava radiante, literalmente e emocionalmente. Ela continuava olhando para a porta e perguntando se os avós viriam. Eles disseram que não perderiam isso, ela me contou. Eu sorri e disse que sim, eles viriam. Até mandei uma mensagem 2 horas antes da peça. Eles não apareceram. A apresentação continuou. Stella fez a parte dela perfeitamente. Ela olhou diretamente para as cadeiras vazias e os olhos dela ficaram marejados. Aquilo partiu meu coração. Eu me disse que talvez houvesse trânsito, talvez eles estivessem doentes, talvez qualquer coisa. Depois, enquanto outras crianças abraçavam seus avós e recebiam flores, Stella apenas disse: talvez a vovó e o vovô estejam assistindo de casa. Aquilo me atingiu mais forte do que eu queria admitir. À noite, depois que ela dormiu, sentei-me e conferi meu telefone. Nenhuma ligação perdida, nenhum recado, apenas uma mensagem da minha mãe: diga a Stella que nós dissemos parabéns. Sem emoji, sem desculpa, sem explicação. Eu encarei aquilo por 1 minuto inteiro antes de ligar. Eu não planejei gritar, só queria ouvir qual seria a desculpa desta vez. O meu pai atendeu. A voz dele parecia irritada, como se eu tivesse interrompido uma soneca. Por que vocês não vieram? Perguntei. Para o quê? Ele respondeu, como se não soubesse. A formatura da Stella, aquela de que eu falei, aquela que vocês prometeram vir. Houve uma pausa e depois um suspiro longo, daqueles que você dá quando termina de fingir. A sua filha não importa para nós, o seu dinheiro sim. Por um segundo, pensei que tivesse ouvido errado. O que você disse? Perguntei. Ele repetiu mais devagar: a sua filha não importa para nós, o seu dinheiro sim. Terminamos de fingir. E foi isso. Sem explicação, sem raiva, apenas uma declaração fria do homem que costumava segurar a minha filha no colo. Ele desligou logo depois. Eu fiquei sentado olhando para a tela. Minha mão nem tremia, acho que eu estava atordoado demais para sentir algo. Depois veio a clareza, não tristeza, nem raiva, só uma certeza: aquelas pessoas não eram mais meus pais, eram contas disfarçadas de família. Eu abri o aplicativo do banco, encontrei todas as transferências automáticas, cada pagamento recorrente marcado como mamãe e papai, e excluí um por um.
$800 por semana, eliminados. Foi como levantar um peso que eu nem sabia que carregava. Quando terminei, meu polegar estava dolorido e percebi que eu tinha prendido a respiração o tempo todo. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da geladeira. A coroa de papel da Estela estava no balcão ao lado da mochila dela. Ela me pediu para deixá-la ali para que a vovó pudesse ver da próxima vez. Não haveria próxima vez. Eu não fiz um discurso dramático, nem escrevi um desabafo na internet. Apenas cruzei os braços e disse em voz alta, não é mais problema meu. Foi o momento em que tudo mudou. Eu ainda não sabia, mas cortar aquele dinheiro não era só sobre finanças, era o começo de destruir uma versão falsa de família que eu mantive por anos. Eles não faziam ideia do que estava por vir, e pela primeira vez eu também não. Eu só sabia que não jogaria mais o jogo deles. Na manhã seguinte tudo começou como qualquer outro dia. Estela acordou antes de mim, sentada de pernas cruzadas no sofá assistindo a desenhos. Eu fiz café, peguei o telefone e lá estava. Uma mensagem da minha mãe pedindo se eu podia pedir jantar para eles naquela noite porque não havia comida em casa. Nenhum bom dia, nenhum como está Estela, apenas uma exigência, como se ela tivesse pedido serviço de quarto e eu estivesse atrasado na entrega. Eu encarei a mensagem enquanto tomava meu café. Depois travei o telefone e o coloquei virado para baixo. Eu não ia começar isso de novo, nem mais um centavo. 2 horas depois, o telefone tocou novamente, mas desta vez era um número que eu não reconhecia. Eu deixei tocar até parar. Chegou uma mensagem de voz, então eu apertei para ouvir enquanto preparava o lanche da Estela. Era a voz de um homem, educada mas desconfortável. Ele disse, olá, aqui é o Russell, sou o senhorio dos seus pais, desculpe incomodar, só queria confirmar se o pagamento do aluguel estava atrasado. Eu liguei de volta. Oi Russell, aqui é o Ethan. Eu não vou mais enviar o aluguel. Eles vão ter que resolver isso sozinhos daqui em diante. Houve uma pausa do outro lado, aquele silêncio pesado de quem percebe que está no meio de uma confusão. Ah, certo, ele disse finalmente, só queria confirmar se estava tudo bem, você sempre foi muito pontual. Sim, eu respondi, esse é provavelmente o problema. Ele deu uma risadinha suave, agradeceu e desligou. Naquela tarde, quando cheguei do trabalho, encontrei outra mensagem da minha mãe, então você vai mesmo deixar seus próprios pais sem nada? Está orgulhoso de si mesmo? Orgulhoso? Não. Aliviado? Com certeza. Eu bloqueei o número. 10 minutos depois, outra mensagem apareceu de um novo número, mesma frase, mesmo tom, ela devia estar passando por celulares reservas como um centro de chamadas de golpes. Depois vieram as mensagens no Facebook de parentes com quem eu não falava há anos. Ei, ouvi dizer que você está tendo problemas com seus pais, está tudo bem, por que você cortou seus pais desse jeito? Sua mãe disse que você está agindo estranho, ela está preocupada com você. Claro que eles já tinham começado o desfile da pena. Eu não respondi nenhum deles. Meus pais sempre tiveram esse talento de reescrever a realidade. Eles podiam incendiar sua casa e convencer todo mundo de que foi você quem entregou os fósforos. E eu admito, durante anos eu caí nisso. Eu explicava tudo, tentava manter a paz, justificava coisas que nem precisavam de justificativa. Mas não desta vez. À noite, enquanto Estela coloria sentada no chão, eu olhava fotos antigas no meu telefone. Eles costumavam se iluminar ao redor dela, mas quando a mãe da Estela foi embora, quando ela saiu numa noite e nunca voltou, tudo mudou. Foi então que meus pais passaram de carinhosos a críticos da noite para o dia. A minha mãe começou a dizer coisas como ela vai ter problemas crescendo sem mãe ou não é de admirar que ela se agarre tanto a você, crianças sentem lares quebrados. O meu pai não era tão direto, mas a decepção dele era barulhenta o bastante. Ele fazia comentários do tipo homens de verdade mantêm suas famílias unidas ou perguntava quando eu ia consertar a bagunça, como se culpassem Estela por algo que ela nem entendia. Quanto mais frios ficavam com ela, mais eu tentava compensar. Achei que se eu continuasse ajudando financeiramente, eles acabariam melhorando. Em vez disso, só ficaram mais confortáveis. Quando percebi que eles só ligavam quando precisavam de algo, já era tarde, eu já tinha construído para eles um estilo de vida. Mas ali, sentado, observando minha filha cantarolar enquanto desenhava, eu percebi algo. Cada minuto que eu gastava resolvendo os problemas dos meus pais era um minuto roubado dela. Ela olhou para mim e perguntou, papai, a vovó e o vovô podem vir aqui neste fim de semana? Eu sorri suavemente. Talvez outra hora, raio de sol. Ela sentiu e voltou a colorir.
Crianças são mais espertas do que as pessoas pensam. Ela sabia que algo estava errado. Naquela noite, depois que Stella dormiu, eu liguei o telefone só para ver qual caos eles tinham tentado iniciar. Havia notificações por toda parte, chamadas perdidas de números desconhecidos, mensagens no Facebook, alguns recados que eu nem abri. Então chegou uma última mensagem do número do meu pai. Você acha que é melhor que nós? Você vai ver o que acontece quando a família vira as costas para a família. Eu encarei aquilo por um instante, tirei uma captura de tela e bloqueei ele também. Eu não estava com medo, só cansado. Eles podiam falar, inventar histórias, chorar ao telefone para quem ainda os escutasse, eu não me importava. Porque, pela primeira vez em anos, eu não estava reagindo, eu estava escolhendo. E eu escolhi paz. Eu fui até o quarto da Stella, observei ela dormindo com o desenho do sol no criado mudo. Ela parecia em paz também. Foi quando percebi que aquele silêncio não era vazio, era o som de recuperar minha vida. Eu deixei o telefone virado para baixo no balcão. Se meus pais queriam caos, podiam tê-lo, mas sem mim no meio. 2 dias passaram antes que o silêncio se rompesse. Eu estava preparando o lanche da Stella para a escola quando o telefone começou a vibrar sem parar, número desconhecido de novo. Eu deixei tocar achando que era mais uma tentativa de culpa. Então chegou uma mensagem. Era do meu irmão, Zack. Ei, me liga, a mãe disse que tem drama, o que está acontecendo? Perfeito. A equipe de relações públicas da família tinha chegado à fase 2, controle de danos. Eu liguei de volta. Tem 1 minuto? Perguntei. Ele suspirou. Sim, a mãe ligou chorando. Disse que você gritou com o pai e cortou tudo sem motivo. Disse que você falou para eles nunca mais falarem com a Stella. O que aconteceu? Eu deixei escapar uma risada que nem era engraçada. Quer mesmo a verdade? Quero. Então contei tudo. A formatura do jardim de infância, as cadeiras vazias que eu reservei, a mensagem de diga parabéns a Stella e depois a ligação onde o pai disse que a minha filha não existia para eles, palavra por palavra. Quando terminei, houve silêncio. Eu podia ouvir a respiração do Zack do outro lado, lenta e pesada. Ele disse exatamente isso, ele perguntou. Zack não disse nada por um tempo, depois, com a voz baixa, falou, bem, isso vai parecer loucura, mas eu também tenho mandado dinheiro para eles. Eu parei. O quê? Ele disse quase envergonhado, a mãe me disse que você não estava ajudando em nada, disse que você ainda estava atrasado nas suas próprias contas e às vezes pedia dinheiro para eles. Eu achei que você estava passando aperto, cara. Levou 1 segundo para eu processar. Espera, você achou que eu estava pegando dinheiro deles? Foi o que ela disse, eu não questionei. Eu tenho pago a conta de celular deles, manutenção do carro, algumas compras. Eu fiquei olhando para a parede com o telefone no ouvido tentando segurar uma risada que saiu mais como descrença. Então deixa eu ver se entendi. Enquanto eles choravam miséria para você, diziam para mim que não podiam sobreviver sem a minha ajuda. Isso mesmo, Zack respondeu sem emoção. Eles estavam pegando dinheiro dos dois lados. Stella entrou carregando a mochila pronta para a escola, eu sussurrei 1 minuto e saí para o lado de fora. Zack, eu disse baixinho, eles têm manipulado nós dois há meses. Ele xingou baixinho. Inacreditável. Você ainda está mandando dinheiro para eles agora? Estava, ele disse, mas agora acabou. Minha esposa vai surtar quando ouvir isso. E, como se fosse ensaiado, ouvi gritos abafados ao fundo. Aparentemente ela já está ouvindo, murmurou Zack. Eu consegui distinguir a esposa dele dizendo algo como você mandou quanto? Ele voltou à linha, sim, ela terminou com eles. Eu também. Ótimo, eu disse, porque vamos cortar tudo de vez. Naquela tarde, eu ajudei ele a verificar todas as contas e pagamentos que eles tinham ligado a nós. Ligamos primeiro para o senhorio. Oi Russell, aqui é o Zack, ele disse. Você talvez estivesse recebendo o aluguel do meu irmão antes, mas os meus pagamentos também vão parar. Você vai precisar lidar diretamente com eles. O senhorio apenas suspirou, como se tivesse esperado esse momento. Entendido. Eu já imaginava que isso ia acontecer. O próximo passo foram os serviços públicos. Meu nome estava nas contas de água e energia deles. O de Zack estava no seguro do carro. Resolvemos tudo em uma tarde. Quando terminamos, nos sentimos mais leves, não felizes nem com raiva, apenas limpos.
À noite, eu estava lendo uma história para Estela dormir quando meu celular do trabalho, onde eu ainda não tinha bloqueado a minha mãe, tocou. Contra meu bom senso, eu atendi. No momento em que eu disse alô, ela já estava gritando: "Como você pôde fazer isso com a gente? O Zack ligou, você virou ele contra nós. Você acha que cortar a gente te faz uma pessoa melhor?" "Mãe", eu disse calmamente, "você mentiu para nós dois. Você disse para ele que eu pegava dinheiro de vocês." "E pegava", ela rebateu. "Você tirou tudo de nós, seu tempo, seu respeito, sua filha." "Minha filha", eu disse apertando o telefone, "a mesma que você não se deu ao trabalho de ver na formatura?" Houve silêncio e, de repente, a ligação caiu, ela desligou. Eu liguei para o Zack de novo. "Tudo bem aí?", perguntei. "Sim, a mãe ligou para nós também", ele disse. "Mesma história, disse que você me envenenou contra ela. Parece que ela está seguindo o roteiro clássico." Ele riu sem humor, "Sabe de uma coisa? Eu terminei de defender eles. Eu já contei tudo para os nossos parentes, mandei capturas de tela, a ligação, tudo. Até mencionei a frase sobre a Estela não existir para eles." "Uau", eu disse, "você não está pegando leve." "Por que eu pegaria?", ele respondeu. "Eles sempre agem como vítimas. Agora todo mundo vai ver quem eles realmente são." Eu me recostei no sofá escuro deixando aquilo afundar. Durante anos eu pensei que ficar calado me fazia a pessoa mais madura. Acontece que o silêncio só dava mais espaço para eles mentirem. Algumas horas depois, recebi capturas de tela do Zack. Ele tinha mandado uma mensagem no grupo da família inteira. Em poucos minutos, as mensagens começaram a explodir, e então veio uma da nossa prima Lauren: "Nem estou surpresa, eles falam mal de você há anos." Agora todo mundo viu. Eu não respondi, não precisava. Zack ligou de novo mais tarde naquela noite. "Acho que começamos uma guerra", ele disse meio rindo. "Ótimo", eu respondi, "talvez estivesse na hora." Na manhã seguinte, o grupo da família estava completamente silencioso, nenhuma mensagem, nenhuma defesa, nenhum pedido de desculpas falso, apenas silêncio, e isso era perfeito para mim. Pela primeira vez, a verdade não era algo que eu precisava esconder ou explicar, ela finalmente estava exposta e eles não podiam distorcê-la. O que eu não sabia era que meus pais já estavam planejando o próximo passo e, desta vez, eles não iam apenas mentir pelas minhas costas, eles iam fazer isso diante do mundo inteiro. E eu nem descobri por eles, descobri pelo meu colega Sam. Ele me mandou mensagem na hora do almoço: "Cara, seus pais estão ao vivo no Facebook agora." No começo achei que fosse brincadeira, meus pais mal conseguiam mandar uma mensagem em grupo sem responder ok para todo mundo 50 vezes. Mas então ele me enviou o link. O título era Verdade sobre o Nosso Filho, ao vivo, 300 espectadores e aumentando. Eu cliquei. Lá estavam eles, a minha mãe sentada no sofá com um lenço amassado, lágrimas falsas prontas para uso, e o meu pai ao lado dela, braços cruzados, o maxilar travado como se estivesse testemunhando diante do Congresso. A minha mãe começou com aquela voz triste e ensaiada: "Nós nunca quisemos falar disso publicamente, mas o nosso filho não nos deixou escolha." Só essa frase já dizia tudo. Ela continuou dizendo que eu vinha abusando financeiramente deles há anos, forçando-os a aceitar dinheiro que não queriam e depois cortando tudo para puni-los quando não obedeciam. Obedeciam. Ela realmente usou essa palavra. Então veio o meu pai, falando como um político tentando ganhar votos de simpatia: "Nós tentamos criá-lo direito, mas algumas pessoas simplesmente não têm gratidão. Você dá e eles usam a sua própria generosidade contra você." Eu fiquei sentado no carro assistindo, o maxilar travado. Depois minha mãe foi além. "E a pior parte", ela disse enxugando os olhos com um guardanapo, "é a pobre filha dele. Estamos genuinamente preocupados com a segurança dela. O Ita não está estável, ele precisa de ajuda." Eu quase deixei o telefone cair. Então meu pai levantou uma foto impressa da Estela na formatura, ela com a coroa de sol de papel amarelo sorrindo, e disse com a maior cara de pau: "Essa criança não existe para nós, ela não é da nossa família." Foi aí que eu desliguei. Era como assistir estranhos usando os rostos dos meus pais. Mais tarde naquela noite, o meu telefone não parou de vibrar. O vídeo tinha sido compartilhado por todo o Facebook. No fim da live, meus pais tinham 400 espectadores, principalmente da igreja deles e amigos antigos. Alguns estavam acreditando, mas a maioria não.
A seção de comentários estava cheia de sinais de interrogação e incredulidade. Espera, você disse que a filha dele não existe, isso é doentio, vocês precisam de terapia, não de Facebook. Eu não respondia nada. Zack me ligou na manhã seguinte. Viu aquilo? Vi, eles perderam completamente a cabeça. A mãe contou para a internet inteira que Estela não está segura com você e o pai ainda reforçou dizendo que você me fez lavagem cerebral. Parece que eles têm estado ocupados, eu disse sem emoção. Ao meio-dia, o vídeo já tinha sido compartilhado mais de 50 vezes. A minha tia me enviou capturas de tela. Alguns amigos da igreja da mãe estavam defendendo-a, mas outros chamando aquilo de colapso público. E então veio a consequência. A primeira ligação que recebi foi do senhorio, o Russell, outra vez. Ele parecia desconfortável. Só para você saber, alguém me enviou aquele vídeo do Facebook. Eu sinto muito, mas estou encerrando o contrato deles. Não é sobre você, é sobre, bem, o vídeo. É perturbador. Eu disse que entendia. Ele não devia nada a eles. O segundo incidente veio 2 dias depois. Um colega de trabalho me mandou outro link de vídeo, desta vez de uma página local de fofocas. Colapso no supermercado, uma Karen grita por causa de cartão recusado. Eu abri. Lá estava minha mãe, de pé no caixa, gritando com a atendente porque o cartão dela foi recusado. Isso é discriminação, ela gritava. Vocês não respeitam os idosos. Pessoas ao redor filmavam. Alguém riu. Outra pessoa disse, não é aquela mulher do vídeo do Facebook. Na manhã seguinte, a igreja deles os removeu discretamente da lista de voluntários no site. Sem explicação, apenas sumiram. Uma semana antes, meus pais eram pilares da comunidade. Agora eram o alerta que as pessoas sussurravam no supermercado. Eu não estava curtindo nada disso. Ver seus próprios pais se autodestruírem em alta definição não é satisfatório, é cansativo. 3 dias depois, Zack me mandou mensagem, você vai querer ver isso. Era uma captura de tela. O perfil do pai no Facebook estava completamente limpo, sem posts, sem fotos, sem lista de amigos. O da mãe tinha sido deletado. Eles apagaram tudo. As mentiras deles colapsaram sob o próprio peso e tudo que eu fiz foi ficar parado. Eu deixei que falassem, deixei que queimassem todas as pontes que construíram, porque quanto mais barulho eles faziam, mais silenciosa minha vida ficava. E eu gostava assim. Ficou tudo quieto por um tempo. Então, numa tarde de quinta-feira, recebi uma mensagem do Zack, você vai adorar isso. O tio James está organizando uma reunião. Tio James, o irmão mais velho da minha mãe, cara moda antiga, não usa redes sociais, não fofoca, só senta e observa as pessoas se fazerem de tolas. Ele provavelmente tinha ouvido pedaços do caos pelos primos e decidiu juntar a família toda para conversar. Eu não fui convidado, sem surpresa. Eu tinha sido oficialmente rotulado como o filho ingrato. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Pedi ao Zack para me atualizar caso algo acontecesse. O sábado chegou e, claro, aconteceu. Por volta do meio-dia, Zack me ligou, adivinha quem acabou de aparecer na reunião? Deixe eu adivinhar, eu disse, as estrelas do A Verdade sobre o nosso filho. Sim, vestidos como se fossem para a igreja, entraram como o Papa e o assistente dele. Eu me recostei na cadeira. O que eles estão fazendo aí? O de sempre, tentando reescrever a história, Zack disse. Claro que estavam. Ele me deixou na linha enquanto fingia circular pelo ambiente para que eu pudesse ouvir os fragmentos ao fundo. A voz da minha mãe ecoou pela sala, ele nos cortou sem motivo, nós o apoiamos quando a vida dele desmoronou, e agora ele está mantendo a nossa neta longe de nós por controle. Depois meu pai entrou na conversa com aquela autoridade falsa, ele está apenas amargurado, sempre foi assim, você sabe como ele acha que ser pai solteiro faz dele algum tipo de herói. Se ele não conseguiu manter a família unida, isso é culpa dele. Aquilo bateu diferente. Eles nunca tinham dito assim tão claro, mas eu já tinha ouvido esse tom 1000 vezes. Para eles, ser pai solteiro não era algo admirável, era uma marca de fracasso. Eles diziam coisas como uma criança precisa de uma família de verdade, não apenas de um homem fingindo ser os 2 pais ou não é de admirar que você ainda esteja solteiro, nenhuma mulher quer entrar nessa bagunça. Enquanto isso eu trabalhava em tempo integral, preparava lanches, ajudava com lição de casa e garantia que Stella nunca ficasse sem nada. Mas, para eles, isso não bastava porque eu não tinha uma mulher ao meu lado fazendo metade. Zack baixou a voz,
Eles estão dizendo que você manipulou todo mundo, que me fez ficar contra eles. Deixa eles falarem, eu disse, eles vêm ensaiando essa história há anos. Então uma outra voz cortou o barulho do ambiente. Era Lawrence, minha prima, 20 e poucos anos, barulhenta, confiante e alérgica a mentiras. Espera aí, ela disse. Vocês estão mesmo sentados aqui culpando ele depois de terem ido para a internet dizer que a filha dele não existe? A sala ficou totalmente silenciosa e eu quase pude ouvir o ar mudar através do telefone. A minha mãe tentou rir para disfarçar, querida, aquilo foi tirado de contexto. Lauren não comprou a ideia, tirado de contexto? Você estava em vídeo. Você literalmente disse que ela não existe. O meu pai estalou, você não sabe do que está falando. Lauren não recuou, sei sim, porque eu salvei o vídeo antes de vocês deletarem. Foi então que Zack sussurrou, ela vai acabar com eles agora. Um segundo depois ouvi um barulho abafado, cadeiras se movendo, pessoas cochichando e então uma voz familiar no viva voz ecoando pelo salão inteiro. Alguém engasgou, outra pessoa murmurou Jesus. Tio James, que estava em silêncio até aquele momento, finalmente falou, chega. A minha mãe tentou se defender, James, você não entende, ele a interrompeu, entendo perfeitamente. Você acabou de dizer para todo mundo aqui que a sua neta não existe. Você acha que isso é algo que pode justificar? A minha mãe começou a chorar de novo, os mesmos soluços falsos que usou no Facebook. Ele virou todos contra nós, o Ethan envenenou esta família, ele manipula o Zack desde o primeiro dia. Então o tio James derrubou o martelo. Se é assim que vocês tratam a própria neta, vocês não pertencem a este lugar. O rosto do meu pai provavelmente ficou vermelho. Você não pode falar assim com a gente. James nem piscou, acabei de falar. Zack sussurrou, eles estão indo embora. A mãe está chorando. O pai está furioso. Todo mundo está olhando. Eu não consegui evitar sorrir de leve. Acho que a verdade finalmente entrou para a lista de convidados. Zack me ligou de novo naquela noite, meio rindo, meio chocado. Sabe o que é louco? Eles foram lá para recuperar a imagem e acabaram explodindo tudo. É o que acontece quando você tenta mentir para pessoas que finalmente conhecem a verdade, eu disse encostando na cadeira. Ele riu, o tio James parecia ter envelhecido 10 anos lidando com eles. Ele deve estar se perguntando por que não ouviu a gente antes. Nós não comemoramos, não havia nada para comemorar. Ver os próprios pais se autodestruírem em público não parece vitória, só parece necessário. Mas estava feito. Eles finalmente mostraram para todos quem realmente eram. E a melhor parte, eu não precisei dizer uma única palavra. Depois da reunião, achei que a consequência tinha acabado. Meus pais tinham se humilhado diante de todos que ainda toleravam eles. O vídeo tinha feito o trabalho dele, ninguém podia fingir que não sabia a verdade. Mas eu deveria ter imaginado. Minha família tem boa memória e alguns não apenas assistem ao drama, eles respondem. 2 dias depois da reunião, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, uma voz que eu não ouvia há anos disse, então eu finalmente vi o que seus pais têm aprontado. Era a vovó Patty. Se existe alguém com quem você não quer ficar em maus lençóis na nossa família, é ela. Ex-militar, camisas sempre passadas até dentro de casa, o tipo de mulher que não grita, não repete e não blefa. Eu não a via desde que Stella nasceu. Ela enviou um presente naquele ano, um pequeno cobertor e um bilhete escrito à mão que dizia que ela cresça mais forte do que as pessoas que a decepcionarão. Na época achei que era só uma frase bonita. Agora percebi que era um aviso. Vovó, eu disse com cuidado, a senhora ouviu sobre a reunião? Ouvi, sim, ela respondeu com a voz firme e calma, as lágrimas de crocodilo da sua mãe, a cara presunçosa do seu pai, a foto daquela pobre criança sendo usada como adereço. Eu vi tudo e já deu. Eu me encostei no balcão sorrindo um pouco, acho que ninguém jamais disse isso para eles. Pois alguém precisa dizer, ela respondeu. Quando a vovó Patty fala algo assim, ela não quer uma discussão, ela quer ação. Na manhã seguinte, ela já tinha começado. Zack me ligou primeiro, você não vai acreditar. A vovó está escrevendo uma carta. Uma formal. Uma carta. Sim, daquelas que poderiam virar documento legal. Ela está digitando, assinando e enviando cópias para toda a família. Ela disse que está fazendo uma declaração. Essa era a vovó, se ela não podia arrumar um caos silenciosamente, ela destruía publicamente com estrutura, gramática e provas. Alguns dias depois ela me ligou de novo, só queria avisar,
ela disse, as cartas foram enviadas. Todos os primos, tios, tias e seus pais vão receber. Você e o Zack também. Amanhã estará com vocês. Devo perguntar o que tem nela, eu disse. Você não precisa, ela respondeu, você já viveu. Ela desligou. No dia seguinte, a carta chegou em um envelope creme com a assinatura dela em cursiva forte. Começava simples, a família, o que aconteceu me deixou sem escolha a não ser esclarecer onde eu estou e onde esta família está. E então veio a parte que mudou tudo, estou atualizando meu testamento. Todas as cotas, bens e propriedades anteriormente destinadas aos seus pais estão revogadas e serão divididas igualmente entre Zack e Ethan. Esta decisão é final. Não é punição, é consequência. Eu li 2 vezes, lentamente. Depois veio a frase final, aquela que provavelmente coaria em todas as conversas familiares por anos. Vocês não fazem mais parte desta família, não porque fomos nós que os deserdamos, mas porque vocês escolheram deserdar uma criança. Essa era a vovó Patty em uma frase, verdade fria vestida como ordem. Até o fim do dia, toda a família tinha recebido uma cópia. Eu soube porque meu telefone começou a tocar sem parar com mensagens. Ela realmente fez isso, seus pais devem estar surtando, essa é a coisa mais insana que a Patty já fez. E não demorou até meus pais entrarem em contato também. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma nova mensagem da minha mãe. Era uma foto. A carta da vovó amassada e manchada de lágrimas estava sobre a mesa de jantar deles, embaixo de uma única frase, espero que você esteja feliz agora. Eu não respondi, porque a verdade é que eu não estava feliz, não exatamente, o que eu senti era outra coisa, alívio, daquele tipo que aparece quando uma tempestade longa finalmente para, mesmo que você ainda esteja parado na lama. Algumas horas depois, Zack me ligou rindo baixo, a mãe está ligando para todo mundo implorando, dizendo que a vovó enlouqueceu. E está funcionando? Eu perguntei. Ela ligou primeiro para a tia Jenna, ele disse, sabe o que a Jenna respondeu? Se a vovó Patty cortou vocês, é tudo o que eu preciso saber. Eu ri, isso é gelado. Isso é Patty, ele respondeu. No dia seguinte estava em todo lugar, as antigas amigas da minha mãe pararam de atender suas ligações, o grupo da igreja removeu o número dela, até os amigos do Facebook dela caíram para 0 em uma semana. Eles tentaram controlar os danos de novo, ligaram para a vovó implorando para ela reconsiderar. Depois que o Russell finalizou o encerramento do contrato, ele decidiu vender a casa em vez de alugá-la novamente, disse que já tinha aguentado drama demais. Segundo Zack, essa ligação durou menos de 30 segundos, a vovó disse, você fez sua cama, agora durma no silêncio que criou, e desligou. No domingo, Zack e eu recebemos cartões de agradecimento da vovó pelo correio, não cartas, cartões. Dentro do meu ela escreveu, você fez a coisa certa. Você protegeu sua filha. É isso que bons pais fazem. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir errado por isso. Aquilo me atingiu mais forte do que a mudança no testamento. A consequência da carta da vovó foi brutal e rápida. Em uma semana, meus pais estavam oficialmente congelados. Os eventos de família pararam de incluí-los, a igreja os substituiu na lista de comitês, até o senhorio cansado do drama colocou a casa à venda. Eles eram fantasmas agora, vivos mas apagados. Meus pais finalmente ficaram sem mentiras para contar e eu finalmente não tinha nada mais para limpar. Uma semana depois da carta da vovó circular pela família, eu sentei no carro do lado de fora do escritório da minha advogada assistindo a chuva deslizar pelo para-brisa. Eu vinha adiando isso há meses, mas agora que tudo estava exposto, era hora de garantir que permanecesse assim. Eu não ia deixar meus pais encontrarem outra brecha, outra desculpa, outra falsa reparação, outro fomos mal interpretados, outro truque. Eles já tinham transformado culpa e mentiras em armas. Lá dentro, a minha advogada Claire levantou os olhos do computador e sorriu quando me viu. Você veio, ela disse. Sim, eu respondi colocando minha pasta sobre a mesa, é hora de fechar tudo. Ela ergueu uma sobrancelha, fechar o que exatamente? Meus pais, eu disse simplesmente, quero uma ordem de afastamento de longo prazo, algo que os mantenha longe de mim e da Estela para sempre. Claire assentiu devagar, nada surpresa, você quer dizer uma medida protetiva? Quero, eu disse, e pelo tempo que durar. E renovarei se precisar. Só não quero eles perto de nós de novo, nunca. Ela puxou a papelada, era mais grossa do que eu imaginei. Ela explicou cada sessão, contato telefônico, proximidade física, até acesso escolar e médico. Não era vingança, era proteção. Eu não ia deixar nenhuma porta aberta.
Também quero adicionar uma cláusula ao meu testamento, eu disse. Tutela, ela perguntou. Sim. Se algo acontecer comigo, a Stella vai para o Zack e a esposa dele. Sem debate, sem brechas. Claire sorriu de leve. Você é cuidadoso. Gosto disso. Eu ri baixo, a gente aprende com a experiência. Nós revisamos tudo linha por linha, eu assinei, datei e inicialei cada página, sentindo como se construísse mais uma camada de armadura entre Stella e o caos que costumava ser a nossa família. Quando terminamos, a chuva tinha parado e o ar parecia mais limpo, como se o céu tivesse exalado junto comigo. Um mês se passou sem ligações, sem contas falsas no Facebook, sem mensagens de desculpa, que nunca eram desculpas, nada. E nesse silêncio, a Stella mudou. Ela voltou a dormir a noite inteira, sem mais pesadelos em que sonhava que os avós não gostavam dela. Algumas semanas depois, a vovó Patty ligou, almoço de domingo, sem desculpas, estou cozinhando. Zack e eu chegamos à casa dela perto do meio-dia. Ela morava numa daquelas casas antigas de tijolos com um balanço na varanda e uma bandeira na frente que não desbotava havia 20 anos. A mesa estava posta com pratos de verdade, não descartáveis, e a vovó tinha colocado cartões de lugar como se fosse dia de ação de graças. Não achei que isso fosse uma operação militar, Zack brincou. A vovó lançou um olhar, eu não criei preguiçosos. Sentem-se. De repente o som de pneus esmagando o cascalho rompeu a calma. A vovó se levantou primeiro, sombrou os olhos para ver melhor e, um segundo depois, sua expressão endureceu. Eram eles. O velho sedã bege dos meus pais parou no fim da entrada. As portas abriram devagar, como se estivessem saindo de um acidente que eles mesmos causaram, mas não queriam admitir. Eles pareciam exaustos, o cabelo da minha mãe estava uma bagunça e o meu pai parecia 10 anos mais velho do que um mês atrás. Eles nem me viram ou ao Zack primeiro, foram direto para a vovó. Mãe, meu pai começou com a voz trêmula, você precisa nos ouvir. Todos se viraram contra nós. A igreja não fala mais conosco, nossos amigos pararam de atender, até o senhorio não quer nos dar outra chance. Não temos para onde ir. A vovó Patty nem piscou, eu disse o que aconteceria, respondeu com calma. Minha mãe deu um passo à frente, você não entende, as pessoas acham que somos monstros, aquele vídeo, aquela carta, Patty a interrompeu, o tom afiado mas controlado, aquela carta era verdade. Você só está chateada porque a verdade finalmente grudou em vocês. Minha mãe começou a chorar, o mesmo choro ensaiado que usou no Facebook. Nós cometemos erros, ok? Só queremos nossa família de volta. Patty cruzou os braços. Vocês não cometeram erros, vocês fizeram escolhas. Repetidamente. Humilharam os próprios filhos, negaram a própria neta e, quando perderam o controle, culparam todos menos a si mesmos. Estas, ela apontou para a varanda, são as consequências. Lidem com elas. Meu pai tentou manter a posição, você não pode simplesmente nos descartar assim. Eu ainda sou seu filho. Os olhos da Patty ficaram frios, não. Meus filhos são aqueles que protegem a família, não os que a destroem. Você deixou de ser isso há muito tempo. O ar ficou pesado, até as crianças ficaram quietas. Stella estava sentada nos degraus segurando uma varinha de bolhas, observando tudo como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. Minha mãe deu um passo em direção a ela. Stella, querida, a voz da Patty cortou o ar, não. Minha mãe congelou no meio do passo. Você não tem o direito de dizer o nome dela, disse Patty com a voz baixa, firme. Você perdeu esse direito no momento em que disse que ela não existia. Silêncio, apenas o som do vento e de uma bolha estourando ao longe. Eles ficaram ali por alguns segundos, como se esperassem que alguém cedesse, como se a culpa fosse voltar rastejando para dentro da sala. Mas ninguém disse nada. Finalmente, minha mãe sussurrou, não temos mais para onde ir. Patty nem piscou, então talvez seja hora de vocês descobrirem como é ficar de pé sozinhos. O resto de nós já teve que aprender. Meu pai abriu a boca, mas o que quer que fosse dizer morreu na língua. Eles se viraram, voltaram lentamente para o carro e foram embora como pessoas que finalmente perceberam que o espetáculo tinha acabado. Quando o som do motor desapareceu, a vovó Patty soltou um suspiro longo. Eles achavam que amor significava controle. Ela disse baixinho. Não significa. Significa responsabilidade. E eles falharam. E foi isso. Sem mais palavras, sem desculpas, apenas silêncio. Um silêncio que não parecia vazio, apenas merecido.